Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Tem muita gente que tem dúvida se é possível entrar na justiça, por exemplo, para cancelar a reabilitação profissional. Pessoal, nós vamos discutir sobre esse assunto aqui dentro do vídeo. Quais são os benefícios que são indicados para a reabilitação profissional? Quando que o perito faz essa indicação? Ele é obrigado a fazer? A justiça é obrigada a acatar, por exemplo, uma ação de um segurado que não deseja, que acha que não tem possibilidade, e através de documentação, de prova, ele pode mostrar que ele está totalmente e permanentemente incapacitado. Então ele teria direito, sim ou não, para entrar na justiça, para ingressar com um processo contra o INSS. Então são assuntos que causam muitas dúvidas, tem bastante perguntas aqui no canal com relação a isso e também na internet. Então nós resolvemos fazer esse vídeo para deixar claro para você, trazer esse conhecimento e essa informação, porque hoje pode ser que você não esteja ainda passando por esse problema. Mas amanhã ou depois, você agora, principalmente nessa data de pente fino, será que você ser encaminhado para a reabilitação profissional pode te ajudar em alguma coisa? Realmente vai te colocar novamente no mercado? Você vai precisar trocar de profissão? Você vai ter diminuição no salário? Essas são dúvidas recorrentes que nós vamos tratar aqui, todas elas nesse vídeo. Então acompanhe o vídeo até o final, é do seu interesse, porque se hoje você não está passando por esse problema, com certeza amanhã ou depois pode acontecer, como nós acabamos de falar, numa perícia aí do pente fino. Então, para você que está chegando aqui a primeira vez, aproveite esse conteúdo e todos os outros conteúdos aqui no canal, que são conteúdos atualizados, com informações muito importantes que já ajudaram muita gente, e nós temos certeza que vai ajudar você também a solucionar qualquer problema que você esteja tendo no INSS. Bem, pessoal, para deixar bem claro, a reabilitação profissional ela é obrigatória. O INSS ele pode sim, através do artigo 89 da Lei 8.213 de 1991, encaminhar um segurado para a reabilitação profissional. É lei. Com relação a entrar na justiça, veja bem, o juiz não pode ir contra essa lei. Você pode até tentar ingressar, mas depois do resultado que você tiver dentro da reabilitação, ou mesmo no trâmite dessa reabilitação profissional, você procurar um advogado e tentar entrar com essa ação. Não é garantido, tá? Como nós acabamos de falar, o INSS está agindo dentro da lei, o que é previsto a ele. E o programa de reabilitação profissional, ele é uma das formas que, inclusive, a própria justiça, benefícios que foram concedidos judicialmente, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, muitos segurados nessas condições já foram encaminhados através da justiça para a reabilitação profissional. Se vão sair de lá reabilitados, se vão sair em condições de exercer uma nova atividade ou voltar à antiga atividade, mas, por exemplo, com uma capacidade um pouco reduzida, é outro assunto. Mas que nesse caso ele é obrigatório, como nós falamos. A habilitação e reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os meios de reeducação, readaptação profissional e social indicados a participar do mercado de trabalho e do contexto em que vivem. Olha só, no parágrafo da reabilitação profissional do INSS, compreende outra parte do artigo dentro da lei. O fornecimento de aparelho, prótese, instrumentos de auxílio para a locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso ou dos equipamentos necessários para habilitação e reabilitação profissional. Olha só, a reparação ou substituição também dos aparelhos mencionados no inciso anterior, que é esse que nós falamos, desgastado pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário, também devem ser trocados. Eles têm oportunidade, essas pessoas que usam esses aparelhos há um bom tempo e não têm condições, por exemplo, de rever, de readaptar ou de ter um novo aparelho, porque esse já não tem mais condições de uso, porque também a deficiência mudou, exige algo mais recente, com uma tecnologia mais recente. A reabilitação do INSS serve também para esse tipo de coisa. Então não é tudo de ruim, pessoal. E também o transporte do acidentado quando é necessário. O que está dizendo aqui? Você não tem condições de se locomover até onde o curso de reabilitação está. O INSS é responsável em mandar, por exemplo, um veículo te buscar
adaptado para você, por exemplo, que é um deficiente, e levar você e trazer você. Você não vai ter gasto nenhum, você não vai ter despesa nenhum. Se precisar ficar, por exemplo, numa outra cidade, hospedagem, alimentação, transporte, é tudo por conta do INSS. E como nós falamos, a própria justiça, ela também está encaminhando. Agora, quando que o perito, por exemplo, ele encaminha esse segurado para a reabilitação profissional? Depende muito do que está escrito no laudo, pessoal. Depende muito do CID. Olha lá, ó, como nós falamos sempre, para pedir para o médico que vai preencher o laudo para você, que está acompanhando o seu problema de saúde, para ele colocar o CID, que é a identificação internacional da sua doença. Dependendo esse CID, o perito ele vai ver que você tem condições de ser readaptado, de passar por uma reabilitação e retornar ao mercado de trabalho. É claro que não é somente, por exemplo, o seu estado de saúde que conta hoje para reabilitação profissional. A sua idade, por exemplo, você tem mais de 60 anos, você tem uma baixa escolaridade, a sua capacidade já era, por exemplo, um pouco reduzida. Nós sabemos que com a idade, você trabalhou numa profissão durante anos, 30 anos exercendo a mesma profissão todos os dias. Como é que um perito vai ter a coragem, ou mesmo a justiça, de encaminhar um segurado nessas condições para uma reabilitação profissional? É inadequado. Acontecem absurdos, acontece. Você vai falar aqui para mim no comentário, mas o INSS Online me encaminharam nessas condições que você falou. Eu sei que encaminham, nem tudo é perfeito, pessoal. O INSS, eu já falei, a reabilitação profissional ela é muito bonita no papel. Houve uma época que funcionava, mas hoje o INSS está lotado de pedidos de processos, tanto nos recursos dentro do próprio INSS como na justiça. Para vocês terem uma ideia, esses peritos que estão fazendo pente fino, eles foram autorizados a realizarem 15 perícias a mais diárias, que eles vão receber para fazer essas 15 perícias, para ver se conseguem diminuir a fila, conseguem diminuir o tempo que está sendo marcado perícia. Então é uma situação muito grave. Mandar, por exemplo, um segurado para a reabilitação, agora no pente fino, é muito melhor do que cessar o benefício. Por quê? Porque esse segurado, ele, enquanto estiver na reabilitação profissional, ele não vai perder o seu benefício e nem o seu pagamento. É uma maneira de você continuar recebendo esse benefício e ter uma oportunidade, por exemplo, até de estudar através da reabilitação profissional, ser readaptado. Se você não está empregado, por exemplo, terminou o curso, você foi readaptado para uma função, o INSS tem parcerias com empresas que são obrigadas a ter cotas, tá, pessoal? Não é porque a empresa é boazinha, não. Ela também ganha com relação a imposto, ela tem algumas coisas que são vantajosas para ela. Então, ela, por exemplo, um PCD, que é uma pessoa com deficiência, e um reabilitado do INSS, essas empresas elas têm uma cota. Então, de portas abertas para a pessoa com deficiente, para o reabilitado do INSS. É definitivo o trabalho? Não, não é definitivo. Você vai ter 1 ano de estabilidade. Depois de 1 ano pode ser mandado embora, mas nós já falamos. De repente, você se enquadra tão bem, tem um ambiente de trabalho profissional tão bom, que você pode acabar se adequando, preenchendo os requisitos daquela empresa e você ser efetivado e continuar trabalhando. Existe muito preconceito? Existe, mas cabe a você também mostrar que você está reabilitado. Agora, caso, por exemplo, te dão um curso, você não consegue se adequar, você não tem aquelas habilidades e o INSS, a reabilitação profissional, está forçando. Você é do auxílio doença. Eles tentam um novo curso, não conseguem. Existe uma junta de recursos dentro do INSS, depois de um período que você está na reabilitação, que ela compreende psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, médicos para avaliarem a sua situação. Um segurado que foi encaminhado, por exemplo, e ele está de auxílio doença, ele pode, se ele não conseguir se readaptar, ou a própria idade, ou a própria formação, escolaridade for muito baixa, ele não conseguir fazer nenhum curso ou se readaptar, ele vai sair da reabilitação profissional aposentado. A reabilitação profissional, em alguns casos, ela é feita em 2 meses, mas existem casos que vai até mais de 2 anos. Está cheio de casos aqui, por exemplo, que vão colocar aqui nos comentários, de inscritos aqui no canal, que já estão há mais de 1 ano. A assistente social chamou e aí mandou aguardar. Aí perguntam aqui para mim, né? Nossa, a assistente social fez uma entrevista, mandou aguardar, já tem 1 ano
e não chamaram. Eu sempre falo, se você estiver recebendo seu benefício, fica aí quietinho no seu canto, não mexe. Que se ela falou para aguardar que vão chamar, aguarde o contato do INSS. Veja bem, atualize sempre o seu cadastro. Porque se o INSS não conseguir entrar em contato com você, por algum motivo, mudou o seu telefone, você mudou de endereço, alguém na sua casa, por exemplo, está avisado, pega uma carta, comunicado do INSS, não entregam para você e existe um prazo para você dar retorno. Você pode perder a reabilitação, aí nesses casos você pode perder o benefício, pode ter diversos problemas. Então é muito importante que todo mundo aí da sua família saiba que se chegar uma correspondência do INSS, é para ser entregue para você o mais rápido possível, justamente para evitar esse tipo de problema, de você não dar a resposta no tempo adequado que o INSS ajuda e você perder totalmente os seus direitos. Depois, já pensou ter que começar tudo de novo, meu amigo, minha amiga? Passar por humilhações novamente? Como é que fica essa situação? Existem alguns processos na justiça, por exemplo, que eles geraram uma jurisprudência, né? O que quer dizer isso? Todos os tribunais vão agir da mesma forma e dar a mesma sentença quando é aquela condição, são processos iguais. Isso é a jurisprudência, tá? Porque senão, o TRF1 toma uma decisão X, aí o TRF2 toma uma decisão Y, do mesmo processo, com os mesmos problemas, com os mesmos parâmetros, decisões diferentes. Então, a jurisprudência, quando nós falamos, é isso. Casos iguais, parecidos, relacionados, eles criam uma jurisprudência e o resultado vai ser utilizado em todo o país pela justiça. Então já existem muitos casos, inclusive do INSS não poder mais cancelar, como cancela hoje, inclusive no pente fino, um benefício que foi concedido judicialmente, né? O segurado teve todo um trabalho, já não chega a humilhação que teve dentro do INSS para conseguir o benefício. Não conseguiu, recorreu, foi para a junta de recursos, tudo negado, humilhado pelo perito, perdeu tempo, perdeu dinheiro, porque teve que se deslocar várias vezes, aí recorre à justiça. Demora 2 anos, fica numa humilhação, não pode trabalhar, dependendo da família, dependendo de amigos, passando necessidade. Depois de 6 meses que está recebendo o benefício que foi concedido judicialmente, o INSS chama para um pente fino uma convocação e o perito, numa canetada, ele cancela todo esse trabalho, cancela a assinatura e a decisão desse perito, ela passa por cima da decisão do juiz. Isso é um absurdo, até que enfim, pelo menos a justiça está reconhecendo. O Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, tem ação devido ao que? Mais de 200 casos que aconteceram e esses tribunais eles foram provocados. Como é que um perito ele pode cancelar numa canetada uma decisão judicial? E isso gerou o quê? Gerou um processo dentro e os ministros do STJ estão avaliando e a decisão já está favorável. Houve agora uma paralisação desse processo, porque parece que foi pedido vista, mas tem tudo aí a levar a ser favorável ao segurado. Então, para o INSS também cancelar um benefício que foi concedido judicialmente, ele vai ter que entrar na justiça e passar pelo mesmo perreio, pelas mesmas dificuldades que o segurado passou. Vai ter que sim, ele não vai passar por uma perícia judicial, o INSS é um instituto, mas o INSS vai ter que provar através de documentação que aquele segurado ele não tem mais necessidade de receber aquele benefício que a justiça concedeu. Quer dizer, vai ficar um pouquinho difícil para eles também, né? E como nós falamos, né, quando você não tem condições de ser reabilitado, aqui, ó, considerando que a autoria está definitivamente incapacitada para exercício de capacidade laborativa ou qualquer outra, devido também à sua escolaridade baixa, a qualificação profissional restrita, tudo isso é avaliável. É inviável uma reabilitação profissional em consequência de ser concedido por esse motivo a aposentadoria por invalidez. Quer dizer, nem sempre a reabilitação profissional ela é um prejuízo, mas também os peritos já estão espertos. Por quê? Devido como nós aqui no canal, não é o primeiro vídeo que nós estamos falando com relação a esse assunto. Nós estamos trazendo assuntos novos dentro do vídeo, mas nós já falamos várias vezes. A reabilitação profissional ela pode ser utilizada por você para que você não perca o seu rendimento. Você pode passar 2 anos em reabilitação profissional recebendo seu benefício.
e no final saíram ainda aposentados. Muitos peritos acho que perceberam que segurados estavam pedindo demais por todo o Brasil, que querem participar da reabilitação profissional. Antigamente ninguém queria. De repente, todo segurado aparece pedindo a reabilitação profissional. O que acontece? Os peritos começaram a negar. Então é uma situação muito difícil, né? Mas vamos aguardar aí, com muita fé, que essa decisão do STJ vai ser favorável aí a todos os segurados e para o INSS, por exemplo, que cessaram um benefício que foi concedido judicialmente, que ele tenha que brigar na justiça, passar também por toda a dor de cabeça que o segurado tem que passar para conseguir exigir lá os seus direitos, né? Não tem outra maneira. Você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, é dessa maneira que nós trazemos informações importantes e atualizamos a todos. Se você gostou do nosso trabalho, dá um like aqui no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque você vai ser o beneficiário, porque todos os nossos novos conteúdos você vai recebê-los em primeira mão e pode ser aquela informação que você está precisando para resolver o seu problema no INSS. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, que Deus abençoe esse restante de semana, que nós tenhamos paz, saúde, que toda a nossa família receba também tudo isso. Um forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.